Dessa mesma forma, nós vamos ter aqui também o funcionamento do self agora com dois circuitos. Então, a única coisa que mudou do exemplo anterior foram as quantidades aí de circuitos. Lá nós tínhamos um único circuito de refrigeração, aqui nós temos dois. E aí, iniciando a simulação da mesma forma que nós tínhamos no primeiro, nós vamos ter aqui então, liguei o meu termostato e imediatamente parte então o meu evaporador, ou seja, o motor do ventilador do evaporador. E aí, em função da carga térmica, eu posso ter o acionamento ou de um ou os dois circuitos de refrigeração. Porque considerando um exemplo, esse self tenha 10 TRs, cada circuito de refrigeração vai me proporcionar uma capacidade de 5 TRs. Então, mas não necessariamente a todo momento eu vou precisar manter isso acionado, porque isso vai variar em função da carga térmica. Tendo uma carga térmica mais baixa, eu consigo diminuir a minha necessidade de refrigeração, ou seja, eu consigo economizar energia, não precisa ficar com os 10 TRs o tempo inteiro trabalhando. Eu trabalho apenas com 5 e com isso eu consigo economia de energia. E digamos que nesse momento agora o termostato chame o circuito de refrigeração em função da carga térmica. Nota que ele vai ligar aqui, ó, o condensador, né? O evaporador já estava ligado, então ele vai ligar o motor do condensador e vai ligar também o compressor 1. E aí você vai tendo aí a refrigeração, né? Agora você vai ter o compressor comprimindo, né? Movimentando esse fluido e com isso o fluido vai absorvendo calor no evaporador e rejeitando calor no condensador. E se a carga térmica se manter alta ali dentro de uma resposta que o sensor está dando para o termostato, ele pode vir a acionar agora o segundo compressor, entregando agora a capacidade total do meu equipamento de 10 TRs, tá bom? E aí, em função disso, o termostato vai dosando isso à medida de que ele necessita. E aí, até o ponto que, se houver necessidade de tirar os dois circuitos em função à baixa carga térmica, ele fica apenas ali com o ventilador funcionando. E falando de proteções nesse caso, agora eu tenho dois compressores, né? As proteções são exatamente as mesmas do que o anterior, só que agora com dois compressores. Então eu preciso de proteção para dois compressores. Então vamos supor que o termostato esteja requerindo os dois compressores funcionando em função da alta carga térmica. E aí eu tenho um problema no meu evaporador. Ou seja, nota que como é um evaporador compartilhado, todos os motores vão desligar. Ou seja, se você chega na máquina, carga térmica está alta, você vê que o termostato está ajustado para uma temperatura que ele deveria ter acionado a refrigeração. E nesse caso, as duas, né, já poder. E aí você chega na máquina, não tem nada ligado, nem evapor, nem nada. Aí caracteriza um problema que pode ser do evaporador. Por quê? Porque o restante não vai funcionar junto com o evaporador nunca, sem o evaporador nunca. Não tem como haver refrigeração, nesse caso, climatização desse ambiente que seja, se o evaporador não estiver funcionando, mesmo que todos os outros estejam. O evaporador é o que vai, o motor ali do evaporador, né, o motor do ventilador do meu evaporador, ele que vai fazer a movimentação do ar e promover essa troca térmica. Se isso não está acontecendo, então não importa quantos circuitos estejam funcionando, que eu não vou ter condição e eu vou ter problema e eu preciso proteger, nesse caso, não um, mas dois compressores. Então eu já desligo todo mundo. Normalizei aí
digamos que agora eu tive um problema com o motor do ventilador do condensador, nota que os dois compressores vão ser desligados. Porque mesma coisa, eles partilham do mesmo condensador, então eles precisam do mesmo ventilador funcionando para que haja então movimentação do ar dentro ali do condensador, promovendo a troca térmica entre condensador, né, fluido refrigerante e ar externo. E só que o evaporador se manteve ligado, então provavelmente o problema não seja no evaporador. Posso ir lá e focar mais ali agora na parte de alta do meu circuito de refrigeração, ou dos meus circuitos de refrigeração, até o momento que eu vou, por análise do instrumento, identificar que o contato ali térmico, né, o contato auxiliar linkado ao relé térmico de F2, ele está acionado, desligando então o motor do ventilador do condensador. Aí eu consigo fazer essa análise e colocar para funcionar e fazer o teste para entender o que está acontecendo. Normalizei aqui, vai voltar ao funcionamento. E eu posso ter também uma elevação de pressão no meu circuito 2, apenas no meu circuito 2, eu tenho uma elevação de pressão, e quem vai detectar isso vai ser o meu pressostato de alta 2. E aí ele vai virar proteger o meu compressor 2. E aí nota que nesse caso só sairia o compressor 2. Mas engraçado, esse é o mesmo sintoma quando a carga térmica do sistema está baixa, você também tira o compressor 2. Só que a diferença nesse caso seria que lá no ambiente você está tendo uma temperatura elevada e entendendo que a temperatura está elevada, o ar-condicionado deveria entregar o máximo da capacidade para atender a solicitação do ambiente, ou seja, para remover a carga térmica do ambiente. Se você chega lá e já entende isso, você já vai para a análise da máquina externa com o seguinte pensamento: não, tudo deveria estar sendo acionado. O meu termostato deve estar mandando sinal para acionar os dois. Aí você faz, você garante isso. Tudo vai partir do termostato. E aí você vai lá e faz a medição do termostato. Se o termostato tiver, além do circuito 1, o FR1, e você identifica que o FR2, o circuito 2 do termostato, também está sendo alimentado, você já sabe que é um problema lá. Aí você consegue, por meio lá, verificando, aí você vai lá nos pressostatos, vai apertando o botão de reset deles, e quando eu apertar o botão de reset desse pressostato, ó, ele vai voltar a funcionar, só o compressor que estava parado. Aí você já consegue identificar que há uma anormalidade de pressão nesse circuito. Lucas, mas por que que o circuito 1 se manteve funcionando? Porque eles são circuitos separados. Cada circuito é composto de um compressor, um condensador, um dispositivo de expansão, um evaporador e o fluido refrigerante. Só que esse condensador ele está sendo compartilhado, o trocador de calor está sendo compartilhado com o circuito 2 também, só que eles não se misturam, são circuitos distintos. A única coisa que é compartilhada é o fluxo de ar, ou seja, é o mesmo ventilador, e o trocador, para promover uma melhora da troca de ar com o fluido refrigerante, que é o aletado, ele também é um conjunto só para os dois. Mas o circuito frigorífico ele é individual, cada um tem o seu. E aí, se você chega, aí você consegue identificar que houve uma elevação, você vai lá e faz o acompanhamento nesse compressor. E se fosse uma falha de baixa pressão agora no compressor 1, eu venho aqui e simulo uma falha, ó, no pressostato de baixa do meu compressor 1. E nota que só meu compressor 1 vai parar de funcionar. O restante, ó,
vai estar funcionando. Aí você nota, pô, se você sabe quem é o compressor um, quem é o compressor 2, qual que seria o momento que o compressor um funciona, que o compressor 2 funcionaria e o compressor um não? Sendo que o compressor 2 é o segundo estágio. Nunca, né? Porque sempre quando fosse apenas um compressor funcionando numa situação normal, seria apenas o compressor um, porque o compressor 2 ele é o segundo estágio. É o segundo compressor a quem o termostato vai acionar. Se você chega lá e está tendo acionamento apenas do compressor 2, é porque é muito provável que há um problema no compressor um. E aí, quando você for analisar o comando, e aí você for também fazendo o reset manual ali dos meus pressostatos, o único reset manual que você vai conseguir fazer nesse caso é o de alta. O de baixa, não. Você não vai ter botão para acionar. Você vai ter modo de detectar ele por meio da medição elétrica, para você ver ali se ele está aberto ou não. Se ele estiver aberto, quando ele deveria estar fechado, aí você já sabe que é baixa pressão. Aí você conecta o seu manifold para identificar a pressão que tem dentro do seu sistema. E aí, pós normalizar isso, você vai ter o quê? Ele voltando a permitir o acionamento do compressor um. Então, da mesma forma, que você vai tendo, por meio de diferentes proteções, a interação e o acionamento ou a parada da carga.